Fala aí, pessoal. E aí, tudo beleza com vocês? Vamos aí assistir mais uma aula. Vamos estudar juntos? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema digestão, secreção, motilidade e absorção no seu canal alimentar. Mas lembra que essa é a aula número 2. Ela é uma continuação direta da última videoaula que foi postada. E aí a gente vai abordar os principais locais que vieram depois, né? Após o estômago, temos aí todo o intestino delgado, temos aí todo o intestino grosso para comentar esses processos acontecendo lá. Lembrando quais são os objetivos de ensino para essa nossa aula de hoje. Hoje, essa aula vai servir para a gente conseguir diferenciar os mecanismos de motilidade que ocorrem no intestino delgado e no intestino grosso. Citar também as secreções intestinais, pensando quais são os sucos que estão aí agindo na digestão dentro do intestino delgado e que outros tipos de secreções podem estar sendo lançadas nesse interior, no intestino grosso também. Pensar também quais são as secreções do pâncreas, quando a gente fala do pâncreas em sua porção exócrina, e do fígado. Citar as células que pertencem às glândulas do intestino delgado, grosso, e quais são as suas secreções respectivas. E descrever o processo da absorção intestinal. Essa primeira imagem apresenta para a gente um pouco da estrutura do pâncreas e do fígado e a sua relação com o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Então, como a gente pode observar na imagem, nós temos dois lobos que o fígado apresenta. Cada um desses lobos vai drenar a bile que está sendo produzida para dentro de um ducto pancreático comum, o qual vai conduzir a bile em direção à vesícula biliar e por meio do ducto cístico essa vesícula biliar começa a receber a bile, tendo assim o papel de realizar a concentração dessa bile que está sendo ali armazenada. A água em excesso que tiver na bile vai ser absorvida pelas paredes da vesícula biliar. E aí vai ficar cada vez mais concentrada essa bile nos sais biliares que estão ali presentes. Uma vez que a bile estiver bem concentrada, ela vai poder ser ejetada da vesícula biliar, percorrer a estrutura do ducto cístico e agora ela vai ser direcionada à região do ducto colédoco. Vamos fazer um parêntese apenas para apresentar que quando você pensa na estrutura da vesícula biliar, essa pequena bolsa pode ser subdividida em três porções. A região do colo da vesícula, você tem a região do corpo dessa vesícula biliar e essa região mais bolsular, né? Parece uma pequena bolsa ao final da vesícula biliar é chamada de fundo. A região do colo é essa que está conectada ao ducto cístico. Uma vez que a bile for lançada no ducto colédoco, ela vai poder alcançar o duodeno através desse ducto e imediatamente antes de desembocar dentro do duodeno em si, ela vai alcançar a estrutura da ampola hepatopancreática, que é o local que está em conexão direta com o duodeno, vindo por esse ducto colédoco. Nessa imagem a gente também consegue perceber a estrutura do pâncreas aqui sendo apresentada. Aí você olha comigo nessa imagem, essa porção final da sua estrutura é denominada de cauda do pâncreas. Essa região mais linear, ela é denominada de corpo do pâncreas, e a região final, que está em contato direto com a parede do duodeno, essa região é denominada de cabeça do pâncreas. Por dentro da estrutura do pâncreas existe um canal central, que está conduzindo o suco pancreático liberado em direção ao duodeno. Esse canal central ele é denominado de ducto pancreático. Esse ducto pancreático ele também vai desembocar lá na ampola hepatopancreática. Mas o canal central do pâncreas ele também pode desembocar na região do ducto pancreático acessório, como está sendo ilustrado para a gente aqui na imagem. Então, pensou em bile? A bile vai ser lançada em direção à ampola hepatopancreática e depois vai entrar no duodeno. Pensou em suco pancreático? Ele pode chegar ao duodeno tanto pela ampola hepatopancreática, quanto ele também pode entrar no duodeno pelo ducto pancreático acessório.
Nessa imagem à esquerda, a gente pode olhar a estrutura um pouco mais detalhada da ampola hepatopancreática. Então você percebe que ela é formada pela união da porção final do ducto colédoco com a porção final do ducto pancreático, permitindo que tanto a bile quanto o suco pancreático, ao desembocar na ampola, possa ser lançado para dentro da estrutura do duodeno. Falando um pouco do pâncreas, pensando nele com a sua função exócrina, na realidade a função que ele possui de secretar o suco pancreático. Por dia, aproximadamente 1,2 a 1,5 litro de suco pancreáticos estão sendo lançados para o interior do duodeno. Então, é uma quantidade bem grande de secreção que vai aí cair no seu canal alimentar, só pensando na secreção que é em si o suco pancreático. E quem está produzindo esse suco pancreático na estrutura do pâncreas são as suas glândulas exócrinas, que lá são chamadas de ácinos pancreáticos. Que, na realidade, elas são células epiteliais que são glandulares. São glândulas que você tem ali na estrutura pancreática, mas são glândulas do tipo exócrinas. Essa secreção, esse suco pancreático em composição, ele vai estar sendo formado por água, sais minerais como sódio, potássio, cálcio, fosfato, bicarbonato fazendo parte da sua composição, e isso faz com que o suco pancreático apresente um pH por volta de 7 a 8,2 de acidez. E também vai ter dois conjuntos de enzimas sendo liberadas nesse suco pancreático. As enzimas que são inativas, logo que são liberadas, e as enzimas que já vão ter atividade digestória. Você tem, entre o grupo de enzimas inativas, a necessidade de ativá-las ao chegar lá na região do duodeno. E aí você vai ter uma enzima específica lá presente, denominada de enteroquinase, que vai ser a responsável por ativar essas enzimas aí que estão inativas no suco pancreático. E as enzimas ativas, essas não têm necessidade, elas já têm atuação assim que chega lá na região do duodeno, elas já estão funcionando, prestes a realizar a digestão específica sobre os nutrientes que precisam ser digeridos naquela região. O conjunto de enzimas inativas que nós temos no suco pancreático corresponde ao tripsinogênio, ao quimiotripsinogênio, a procarboxipeptidase e a proelastase. Essas são as principais enzimas que são aí estão inativas na composição do suco pancreático logo que ele foi liberado. Uma vez que essas enzimas inativas chegam à região do duodeno, a enteroquinase age principalmente sobre o tripsinogênio do suco pancreático, fazendo com que ele passe a sua forma ativa de tripsina. A tripsina, uma vez formada, ela começa a ativar as outras enzimas do suco pancreático. Ela é responsável por converter o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, a procarboxipeptidase em carboxipeptidase e a proelastase em elastase. Ambas são enzimas que vão agir sobre diferentes grupos de proteínas para realizar a sua digestão. Já o grupo de enzimas ativas que fazem parte do suco pancreático corresponde à amilase pancreática, aí específica para dissolver carboidratos. Temos a lipase pancreática, essa pensando na quebra dos triglicerídeos, as ribonucleases e as desoxirribonucleases, ambas para fazer a digestão dos ácidos nucleicos que se encontrarem nos alimentos ali presentes dentro do duodeno. Pessoal, por sua vez, pensando aí na secreção do fígado que está auxiliando o seu processo de digestão, estamos falando da bile. Por dia, o seu fígado está liberando por volta de 800 a 1000 ml, né? 1 litro de bile está sendo lançada no canal alimentar por dia para ajudar o seu processo de digestão a acontecer. Olha que legal, né? O nosso canal alimentar, ele tem uma capacidade de secreção muito grande, sempre pensando no auxílio do processo da digestão em si, para melhorar, né? Para facilitar você conseguir os nutrientes necessários ao seu corpo o máximo que for possível para o seu canal alimentar. Essa bile ela vai apresentar duas funções. Uma delas é a função de excreção. Ela já é um produto de excreção que tem que ser eliminado, né? O corpo está aproveitando para criar a bile e durante essa criação da bile está utilizando algo que tem que ser eliminado e que vai poder ser eliminado através das fezes. Mas a sua bile também vai ter, logicamente,
a função de participar do processo de digestão em si. Então tem uma função digestória ali envolvida. Pensando ela primeiro como um produto de excreção, a bile ela possui o pigmento bilirrubina, o qual na realidade é produzido a partir da destruição que as hemácias velhas sofrem lá no seu fígado. Então, quando as hemácias que estão muito velhas já não têm uma capacidade de transportar gases de maneira tão eficiente, quando elas chegam pela corrente sanguínea ao seu fígado, elas ali são destruídas. E aí os pigmentos hemoglobina são convertidos em bilirrubina. Uma vez que essa bilirrubina mistura-se com os alimentos lá no canal alimentar, lá na região do duodeno, e esses alimentos que não foram absorvidos, mas contêm bilirrubina misturado, chegam na região principalmente do intestino grosso, as bactérias intestinais fazem uma conversão dessa bilirrubina em um segundo tipo de pigmento, que é denominado de estercobilina. Essa estercobilina que vai dar uma coloração amarronzada para as fezes que estão sendo eliminadas. Então, você teve uma maneira de excretar pigmentos, componentes das hemácias velhas do seu corpo, porque eles não poderiam mais ser reaproveitados. E essa bilirrubina foi retransformada em estercobilina, o qual vai dar um padrão de coloração às fezes, mas, por outro lado, está sendo eliminado do corpo junto com as fezes. Pensando agora na função digestória que a bile possui, lembre-se que ela vai servir para emulsificar as gorduras. Então você tem todas as enzimas digestivas que estão lá no seu tubo digestório, né? Por exemplo, o suco pancreático que chegou lá, né? Essas enzimas digestivas elas são hidrossolúveis, já que elas estão dissolvidas no suco pancreático. As enzimas digestivas que a própria parede do intestino delgado estão liberadas, elas também são hidrossolúveis, já que elas estão dissolvidas no suco entérico que está sendo liberado. Mas os lipídios não, eles são lipossolúveis. Então você tem que misturar esses lipídios com o suco digestório para poder as enzimas digestivas conseguirem atuar realizando aí a sua digestão adequada. Então como é que você vai fazer isso? A bile tem essa capacidade. Ela consegue unir os lipídios lipossolúveis dentro do suco digestório que ele é hidrossolúvel. Então ele está fazendo uma união temporária do lipossolúvel, está dissolvendo temporariamente o lipossolúvel dentro do hidrossolúvel. E aí você tem agora uma facilidade que as enzimas digestivas têm de encontrar os lipídios e conseguir aí fazer a digestão sobre eles, graças a essa emulsificação. Verificação da aprendizagem para a gente relaxar um pouco. Então, algumas pessoas desenvolvem apenas um cálculo biliar, enquanto outras podem desenvolver mais de um. O cálculo biliar, ou pedra na vesícula, é o depósito de cristais na vesícula biliar, após uma cirurgia de emergência devido à presença de grandes quantidades de cálculos biliares, uma pessoa teve retirada a sua vesícula biliar. Sabendo que essa vesícula é uma estrutura acessória da digestão, pode-se esperar o que então? Qual é o gabarito correto? Leia com calma, vou te dar um segundinho, você vai pausar o vídeo e aí na sequência conferir o gabarito comigo. Pessoal, aqui o gabarito correto vai ser a letra E. A secreção da bile ela será feita diretamente no duodeno, não sendo mais armazenada e concentrada na vesícula biliar. Então a pessoa vai perder a capacidade de ingerir lipídios devido à sua alimentação? Não, ela não vai perder essa capacidade. Ela consegue continuar digerindo lipídios. Mas o problema é que a bile dela é muito mais diluída e tem muito menos capacidade de emulsificar os lipídios. Então a digestão dos lipídios vai ser muito mais difícil de acontecer, já que não vai ser fácil as enzimas digestivas que atuam sobre eles conseguirem atuar sobre eles, já que eles não estão dissolvidos mais, não estão mais emulsificados. E essa bile vai ficar gotejando diretamente no duodeno. Não vai ser grandes quantidades, ela vai ficar escorrendo pequenas quantidades de maneira constante para dentro do duodeno dela. Pensando agora no intestino delgado, vamos falar um pouquinho da motilidade dessa região. Lembra? Intestino delgado é subdividido em região do duodeno, que a gente já veio falando um pouquinho, né? Do jejuno e a região do ilho, como está sendo apresentado aí na figura para gente. Então, pensando em motilidade nessas regiões, é muito comum de se observar
aqui no intestino delgado é a motilidade denominada de segmentação. Você também pode chamar essa motilidade de mistura. É o movimento de mistura, é o meu movimento de segmentação que essas regiões do intestino delgado vão realizar. Nós também podemos encontrar uma motilidade denominada de complexo mioelétrico migratório, ocorrendo aqui na região do intestino delgado. A segmentação em si, ela normalmente é estimulada pelo quimo volumoso. Então, se tem aqui alguma região do intestino delgado e ela começa a ser muito dilatada pelo quimo muito volumoso entrando por dentro dela, chega um momento que isso ativa a contração da musculatura circular e a musculatura circular vai tentar segmentar o alimento que está ali dentro dele. Então, o alimento vai, né, ser empurrado para trás, ser empurrado para frente. Conforme a próxima região vai enchendo de alimento, chega um momento que ela também entra em contração na sua musculatura circular e ela vai fazer o mesmo movimento de segmentação. Aí o que aconteceu, né? Ela empurra um pouco de alimento de volta para dentro da parte anterior e empurra mais um pouquinho de alimento para a próxima parte posterior. E nessa brincadeira, ó, o seu intestino delgado fica aqui, ó, fazendo mistura dos alimentos, fazendo a segmentação dos grandes volumes de químico que vão entrando por dentro do intestino delgado. Já o complexo mielétrico-migratório, ele é um peristaltismo, porém é um peristaltismo de curta duração. Logo que o intestino delgado já passou um bom tempo realizando segmentação e o quimo deixa de ser tão volumoso, né, se espalha mais homogeneamente por dentro do intestino delgado e deixa de criar grandes volumes distendendo demais a parede, isso vai iniciar a atuação agora do complexo mielétrico migratório. As segmentações elas diminuem muito, mas o peristaltismo, chamado de complexo mielétrico migratório, ele se inicia. E aí o peristaltismo, sempre que você tem esse nome peristaltismo sendo dado para um exemplo de motilidade do tubo digestório, ele significa que vão ter contrações alternadas da camada circular com a camada longitudinal aí na região da parede muscular. Então você tem momentos alternados de contração da camada circular com a camada longitudinal. E aí você contrai novamente a camada circular, relaxa agora a longitudinal. E nessa brincadeira, ó, olha o que o seu intestino delgado está fazendo. Ó. Seu intestino delgado está empurrando cada vez mais o alimento em direção à sua porção final. Então você tem aqui o complexo mioelétrico migratório sendo um peristaltismo de curta duração. Normalmente ele levaria de 90 a 120 minutos para percorrer todo o comprimento do intestino delgado, porque ele é muito mais lento do que é o peristaltismo esofágico. Embora sejam contrações alternadas de musculatura circular e longitudinal, só que elas percorrem um curto caminho até elas voltarem a surgir e elas levam muito tempo para empurrar todo esse alimento e percorrer toda a extensão do comprimento do seu intestino delgado. Nessa nova imagem, a gente está apresentando adaptações no intestino delgado para aumentar a área de contato com o alimento que está passando ali por dentro dele. Então você pode observar que existe uma relação entre as estruturas aqui apresentadas. Por exemplo, nós temos as pregas circulares fazendo parte da parede, né? Fazendo parte da mucosa do interior do seu intestino delgado. Então, se você olhar nessa imagem comigo, estou pegando essa porção do intestino delgado, estou abrindo a parede, estou mostrando agora o lado de dentro para vocês. Ó. Todo isso aqui é o lado de dentro do tubo. Dando um destaque para essa região aqui quadradinha, você vai perceber que isso aqui é uma única dobra. Então, toda a parede do seu intestino delgado ela é cheia de dobras voltadas na região da mucosa para o interior do tubo, querendo entrar em contato cada vez mais com o alimento que passa ali dentro. Então, essas são as pregas circulares apresentadas no interior do seu canal alimentar. Se a gente der um zoom, como está sendo mostrado na figura aqui, ó, estamos ampliando. Isso aqui é uma prega circular, essa daqui é uma segunda prega circular. Então veja só, uma única prega circular, a sua parede não é lisa. Cada prega circular ela é cheia de ondas, cheia de ondulações. Cada uma dessas ondulações é denominada de vilosidade.
E essas ondulações, todas elas ao redor das pregas circulares, são chamadas de borda em escova. Então olha como é fácil o alimento entrar em contato com alguma parte da parede, alguma parte da borda em escova. A área de contato aqui ela é muito maior devido à presença dessas pregas circulares e porque cada prega circular tem um monte de vilosidades. Nessa nova imagem, eu estou mostrando uma única vilosidade para vocês. E dá para perceber aqui nessa imagem o tanto de células com os seus microvilos, né, voltados para o interior do canal alimentar. Então aqui é um exemplo. Ó. Toda essa vilosidade, a sua parede é formada por um monte de células apresentando microvilosidades. Isso aí é mais um motivo para você ter a ideia de que está aumentando a superfície de contato com o alimento. É um monte de estrutura que tem esse sentido aqui. E essas células aí são as células absortivas. Elas realmente estão fazendo a absorção de nutrientes. Mas não somente isso, elas também têm a capacidade de estar secretando algumas enzimas digestivas que vão aí ajudar a compor o suco entérico. Então essa borda em escova está aqui apresentada para a gente, né? As células absortivas aqui presentes, como características, elas estão com grandes quantidades de microvilosidades que estão aí presentes para fazer a absorção dos nutrientes. Elas também apresentam as enzimas digestivas que vão compor o suco entérico. E aí você tem esse suco entérico, essas enzimas digestivas, juntamente com o restante da composição, normalmente garante um pH para ele de aproximadamente 7,6. É aqui nessas células absortivas, nas suas microvilosidades, que estão presentes também a enzima enteroquinase. Lembra da enteroquinase? A mesma que vai ativar os componentes inativos do suco pancreático, uma vez que ele cair aqui no canal alimentar. Você também encontra presente aí nas vilosidades as células caliciformes, as quais estão produzindo muco para garantir a lubrificação desse canal e que o alimento passe sem causar grandes atritos à parede do canal alimentar. Temos também um grupo de células chamados de células enteroendócrinas. Aí você tem a célula S, tem a célula K, tem a célula CCK como exemplo de células enteroendócrinas. Então olha o nome, ó. Entero, é porque realmente faz parte do canal alimentar, mas elas são endócrinas. Elas são células capazes de produzir hormônios. Nessa vilosidade, nós também podemos perceber a presença das células de Paneth, as quais têm a capacidade de secretar lisozima. Olha a lisozima aparecendo de novo, né? Apareceu lá na saliva, está aparecendo agora como componente do suco entérico por conta da célula de Paneth. Essa lisozima, lembra que ela tem a capacidade de quebrar a parede de alguns grupos bacterianos. Mas essa célula também tem a capacidade de fazer fagocitose. Então, fazendo fagocitose, na sequência, ela também conseguir fazer a digestão intracelular daqueles antígenos que precisam ser destruídos. Voltando aqui um pouco às células enteroendócrinas que fazem parte dessas vilosidades da borda em escova, temos aí a célula S, que é responsável pela liberação do hormônio secretina na corrente sanguínea. Enquanto que a célula K, essa está aí responsável pela liberação do hormônio peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. E a colecistocinina, esse é o hormônio liberado pela célula CCK. Olha o nome da célula, CCK. Colecistocinina você também pode abreviar CCK. Então, a célula CCK ela é responsável por liberar o CCK. Sempre que ocorre a entrada de quimo acidificado para dentro do duodeno, esse quimo acidificado com os ácidos que estavam lá no suco gástrico, né? Esse quimo que acabou de entrar no duodeno contendo esses ácidos estimula a secreção da célula S. E aí essa secretina vai ser lançada na corrente sanguínea. Olha os efeitos dela. Ela tem a capacidade de diminuir a motilidade estomacal. Tem a capacidade de estimular a produção de bicarbonato para ele fazer parte da composição do suco pancreático. Você não tem quimo acidificado que acabou de entrar no intestino delgado? Então é preciso que esse suco pancreático venha com bicarbonato. Quem estimula isso é a secretina.
e também estimula a própria liberação do suco pancreático para ele poder vir em direção ao duodeno. O polipeptídeo 1 insulinotrópico dependente da glicose, ele secretado pela célula CAR, vai ocorrer devido a estímulos dados pela presença de carboidratos na alimentação. Então, se você come um alimento muito rico em carboidrato, ao chegar aqui na região do intestino delgado, na região do duodeno, esse alimento rico em carboidratos, né, rico em glicose, estimula a liberação do peptídeo insulinotrópico dependente da glicose, que por sua vez ele inibe a motilidade e a secreção gástrica lá no estômago, diminui a capacidade de liberação do suco gástrico lá no estômago, diminui as movimentações de propulsão e retropulsão que o seu estômago estão fazendo. Colecistocinina, por sua vez, ela liberada pelas células CCK, normalmente ocorre essa liberação devido à presença de gorduras, de lipídios na alimentação. Então você tem aí, comeu algum alimento muito gorduroso, né? Aquela picanha do churrasco, aquela feijoada do final de semana, na hora que esse alimento chega na região do duodeno, já vai estimular a colecistocinina a ser liberada pela célula CCK. E por sua vez, indo pela corrente sanguínea, ela vai conseguir diminuir a motilidade e a secreção dos ácidos estomacais no seu estômago. Mesma coisa, o estômago vai diminuir os movimentos de propulsão e retropulsão, vão ser mais lentificados e eles vão secretar menos componentes para o suco gástrico. Mas aqui também é interessante de você perceber que pela corrente sanguínea, a ejeção da bile vai ser também executada pela colecistocinina. O suco pancreático, ele também vai ser estimulado a ser liberado pela colecistocinina. E aí quando se fala da colecistocinina, é principalmente os componentes enzimáticos que vão fazer parte do suco pancreático, que essa colecistocinina está estimulando a estar presente ali naquele suco pancreático. Então aqui fica uma observação. A secretina e a colecistocinina, as duas estimulam a liberação do suco pancreático. Mas quando você pensa na secretina, o componente principal que ela está ajudando a estar presente no suco pancreático é o bicarbonato, já que quem estimulou esse processo foi um quimoácido. Já na colecistocinina, o componente principal que ela está estimulando está presente no suco pancreático é a composição de enzimas digestivas, principalmente por conta da lipase pancreática. Belezinha? Então vamos lá, vamos para frente, pessoal. Nesse slide nós temos um resumo da digestão dos carboidratos e proteínas lá no intestino delgado. E você pode perceber que estamos apontando componentes existentes em 2 sucos digestórios que estão sendo lançados aqui para o interior do seu intestino delgado. Temos o suco entérico. Quem são as células que estão produzindo e liberando os componentes do suco entérico? São as células da borda em escova. Você tem aqui, né, as células do próprio intestino produzindo os componentes desse suco entérico. E temos o do suco pancreático, né? Você está falando lá dos ácidos pancreáticos como responsáveis por liberar esses componentes, criando o suco, e depois esse suco vai chegar aqui para dentro do intestino delgado. Então, só a título de curiosidade, se você está pensando nas enzimas que fazem parte lá do suco entérico liberado pela borda em escova, você ali vai ter presente alfa-destrinase, maltase, lactase. Você vai ter presente ali também peptidase, dipeptidases, nucleosidases e fosfatases. Então está digerindo nutrientes como alfa-destrina, maltose, lactose, peptídeos e dipeptídeos, nucleotídeos estão sendo digeridos diretamente pelo suco entérico. Ó, nem precisou o suco pancreático chegar. Está digerindo quase tudo já. Agora, quando você fala do suco pancreático, normalmente ele vai apresentar, como a gente falou lá atrás, né, as enzimas amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina, elastase, carboxipeptidase. Seu suco pancreático tem a lipase pancreática, tem a desoxirribonuclease e a própria ribonuclease. Então, de todas as enzimas que tem no suco pancreático, a única que não tinha lá no suco entérico era uma lipase. Então, você tem principalmente essa digestão de lipídios sendo ajudada aí pelo suco pancreático. Beleza. Verificação da aprendizagem, pessoal. Vou deixar essa pergunta aqui
para você ler com calma. Não vou ficar lendo todo o enunciado, que senão o vídeo vai acabar ficando maior do que eu gostaria. Então, lê com calma, dá uma pausa aí no vídeo e na sequência você verifica o gabarito comigo, hein? A resposta correta vai ser a letra E. A secreção da colecistoquinina estimula a contração da vesícula biliar, que irá auxiliar na emulsificação dos lipídios previamente digeridos por enzimas intestinais e pancreáticas. É isso aí. Então aqui só pode ser a letra E. Qualquer dúvida? Coloca aí no comentário a sua dúvida, que na hora que eu der uma olhada, eu venho aqui e tento tirar para você. Pensando no processo de absorção aí no intestino delgado, então você tem a absorção de carboidratos. Qual é a forma final que esse carboidrato tem que estar para ele poder ser absorvido? Os carboidratos só são absorvidos na forma de monossacarídeos. Aí você tem principalmente a absorção sendo realizada quando ele está na forma de glicose, galactose ou frutose. Dependendo do tipo de monossacarídeo, o processo principal de absorção vai ser, para a glicose e galactose, um transporte ativo secundário do tipo SYMPORT. Por exemplo, né, vamos lá dar uma olhada. Glicose e galactose, temos aqui um transporte ativo secundário do tipo SYMPORT com sódio. Então tem que ter uma proteína aqui bombeando tanto sódio, e aí no mesmo tempo ela aproveita para bombear para dentro da célula a galactose ou a glicose. Isso é um transporte ativo, então ele tem que estar consumindo energia. Porém, como ele é um transporte ativo secundário, não é diretamente essa proteína que consome energia. Na verdade, a energia está sendo consumida para conseguir se criar um gradiente de sódio. E aí, aproveitando esse gradiente de sódio, a mesma proteína consegue transportar a glicose e a galactose para dentro da célula. Quando você pensa na frutose, por sua vez, essa é feita o seu transporte por um processo de difusão facilitada. Então, aqui na membrana, tem que ter uma proteína para facilitar a entrada da frutose a favor do seu gradiente de concentração. Ou seja, não tem gasto de energia. Mas a frutose ela não consegue se difundir nos lipídios da membrana. Então, é necessário uma proteína aqui presente para bombear essa substância para dentro da célula. Então, dependendo do tipo de carboidrato, você precisa ter um transporte secundário, ativo secundário associado ao sódio, ou você pode ter uma proteína que está facilitando a entrada da frutose para dentro das células absortivas. A absorção de proteínas, por sua vez, só pode ser realizada na forma de dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos em suas formas livres. Então, quando você tem esse formato de transporte para dentro da célula absortiva, di e tripeptídeos são transportados de maneira ativa e secundária, aqui associado ao transporte do íon hidrogênio. Então, por exemplo, aqui nós temos um dipeptídeo. Temos essa proteína na membrana que ela está aproveitando um gradiente de hidrogênio para poder transportar o dipeptídeo para dentro da célula absortiva. Se fosse um tripeptídeo, você pensa na mesma ideia. Se forem os aminoácidos livres, tem as duas possibilidades. Você tem um transporte ativo primário, que diretamente já é uma bomba que consome energia do ATP, ou tem um transporte ativo secundário ligado ao íon sódio. Eu acho que tem uma imagem aqui, olha aqui, isso aqui é um transporte ativo secundário ligado ao íon sódio. Se criou um gradiente de sódio usando um transporte ativo primário, e essa proteína está aproveitando esse gradiente do sódio para jogar para dentro também o aminoácido acompanhando a entrada do sódio. Então você tem um transporte ativo secundário. Não é ele que diretamente consome energia. Quem consome energia diretamente é o primário. Mas o primário criou condições para que o secundário consiga transportar uma segunda molécula, junto com uma terceira molécula. A absorção das gorduras, por sua vez, essa aqui tem uma absorção um pouco diferenciada. Quando a gente falou do transporte das proteínas uma vez absorvidas, falou do transporte dos carboidratos uma vez absorvidos, eles são absorvidos pelas células absortivas, depois são transportados para o interior dos capilares sanguíneos que estão ali na parede do canal alimentar. Saindo desses capilares sanguíneos, essa circulação sanguínea
vai ser a circulação sanguínea porta-hepática. Esses componentes iriam para o fígado, sofrer uma metabolização e depois ser distribuído para o nosso organismo. Quando você pensa na absorção das gorduras, não é assim exatamente, não. Então você tem todos os lipídios sendo absorvidos na forma de monoglicerídeos ou de ácidos graxos livres, ou mesmo o colesterol. O colesterol também está sendo absorvido aí juntamente com essas formas. E como são lipídios, todas essas três estruturas que a gente acabou de comentar, eles são lipossolúveis. Eles simplesmente fazem uma difusão simples através da membrana apical da borda em escova. Nessa imagem a gente pode observar isso. Temos, por exemplo, grandes gotículas de gordura aqui apresentadas. São triglicerídeos, tem colesterol ali fazendo parte dessa composição também. Os sais biliares, ao entrar em contato com eles, olha aqui entrando em contato com eles, emulsificam esses lipídios, ou seja, tornam eles temporariamente solúveis em água, para que as enzimas digestivas, como a lipase pancreática, tá aqui, ó, ela possa agir sobre esses lipídios e destruir esses lipídios. Na hora que que essa enzima digestiva quebra os lipídios, normalmente ela está liberando monoglicerídeos e ácidos graxos livres, além do próprio colesterol, também como resultado da digestão. Todos esses compostos conseguem se difundir através da membrana apical, ou seja, a membrana que está voltada para o lúmen do canal alimentar. Nós estamos falando aqui da célula absortiva fazendo a parte o revestimento dessa parede. Uma vez que os monoglicerídeos adentrarem por difusão nessa célula, eles vão ser encaminhados para a estrutura do retículo endoplasmático liso, onde nesse local eles vão ser convertidos novamente em triglicerídeos. Os triglicerídeos, juntamente com o colesterol e com algumas proteínas do meio intracelular, eles vão ser encaminhados para o complexo de Golgi, onde vão ser retransformados em uma estrutura denominada de quilomicron. Então, quando você pensa na absorção dos lipídios, esses lipídios eles vão ser absorvidos como monoglicerídeos e ácidos graxos livres para dentro da célula absortiva. E dentro da célula absortiva eles vão ser transformados em quilomicrons, através desse processo que a gente veio comentando. Os quilomicrons, uma vez transportados em direção à membrana basolateral, eles não têm tamanho pequeno o suficiente para ser permeável e entrar para dentro do capilar sanguíneo. Então, eles vão ser direcionados em grande maior quantidade para a circulação linfática. E aí, por meio da circulação linfática, próximo às veias cavas inferiores e superiores, eles vão ser encaminhados para a circulação sistêmica. Esses quilomicros, por sua vez, eles não vão diretamente para a circulação porta-hepática. Eles até chegam no fígado, mas primeiro eles tiveram que percorrer o sistema linfático para depois ganhar a corrente sanguínea e, eventualmente, posteriormente, chegar ao fígado. Completando o conjunto de substâncias que a gente está conversando e que precisa ser aqui absorvida para a sua corrente sanguínea, nós temos aí os eletrólitos, as vitaminas e a água. Dependendo da substância, você tem um tipo de transporte diferente associado à sua absorção. Os sais minerais, que são os eletrólitos, na grande maioria deles, eles são transportados de maneira ativa para serem absorvidos para sua corrente sanguínea. Tem que ter gasto de energia. A absorção de vitaminas, tanto lipossolúveis como hidrossolúveis, normalmente elas são feitas por difusão simples. A absorção da vitamina B12, ela, por sua vez, ela é uma pequena exceção, né? Você precisa fazer um transporte ativo, gastando energia, mas que ele é dependente do fator intrínseco. Lembra do fator intrínseco? Secretado lá no seu estômago pelas células parietais. A absorção da água, por sua vez, ela acontece por um processo passivo, né? É a osmose. Começando a falar um pouco do intestino grosso, lembra quais são as partes componentes desse intestino grosso, né? Nós temos o seco, o colo e o reto como regiões do intestino grosso. Aí nessa imagem a gente consegue perceber o cólon ascendente com seus austres, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide
a região do reto aqui embaixo e a região do ânus, né? Então você tem principalmente seco, colo e reto, essas seriam as partes específicas do intestino grosso. Os principais tipos de células que fazem parte aqui do revestimento do intestino grosso, nós temos aqui presente aquelas células que recebem o nome de células absortivas, elas estão aqui realizando principalmente o processo de absorção da água. Temos também as células caliciformes. Essas, lembram, né? Falou célula caliciforme, está falando de uma célula que está produzindo muco. É a mesma célula mucosa que a gente estava conversando em outros momentos da nossa aula. Então você tem uma célula especializada na secreção. Comentando rapidamente dessas células, a gente acabou de falar, né? Quando se pensa nas células caliciformes, o trabalho dessas células ali, você sabe o que é, né? A célula principalmente secretora. Então ela está garantindo a função de secreção ocorrendo aqui no intestino grosso. Digestão realizada aqui na região do intestino grosso, você está pensando principalmente na digestão realizada pelas bactérias do tipo fermentadoras que você tem aqui na sua microbiota comensal. Então, essas bactérias fermentadoras, elas conseguem fazer a digestão de alguns componentes que estão chegando aí na região do seu intestino grosso. A produção de vitamina, ela também acaba sendo dependente aqui dessas bactérias, nessa sua microbiota comensal. E aí você tem a vitamina K, a qual é um importante coagulante para a sua cascata de coagulação sanguínea, que só é produzido graças ao trabalho dessa microbiota comensal. A absorção de nutrientes que acontece no intestino grosso, ela só acontece graças às suas células absortivas ali presentes. E essas células aqui, como estão absorvendo principalmente água, eletrólitos e vitaminas, essas células recebem o nome específico de colonócitos. Pessoal, quero chamar a atenção para essa figura que está aqui do lado esquerdo da tela, só para a gente fazer um comparativo, sabe? Às vezes no ensino médio a gente vem com algumas informações que elas não são necessariamente corretas, né? Isso causa alguns enganos quando a gente vai fazer um estudo. Então eu coloquei as quantidades de líquidos e secreções que normalmente caem no canal alimentar ao longo de um dia e o quanto que está sendo absorvido por regiões específicas do seu canal alimentar. Então, por exemplo, a gente normalmente está pensando em ingerir por volta de 2 litros de água ao longo do dia, né? Não tudo de uma vez. Ao longo do dia tem que ter somado um valor perto de 2 litros. Fora isso, também no seu canal alimentar ao longo do dia está caindo aproximadamente 1 litro de saliva ali dentro. Está caindo aproximadamente 2 litros de suco gástrico. Está caindo aproximadamente 1 litro de bile. Pensa no suco pancreático, o pâncreas está secretando por dia aproximadamente 2 litros de suco pancreático. E a própria mucosa do intestino delgado e intestino grosso, principalmente o intestino delgado, libera aproximadamente 1 litro de suco entérico. Então, se a gente somar todos esses líquidos, todas essas quantidades que foram sendo secretadas ou ingeridas ao longo de um dia, você tem aproximadamente 9,3 litros total que foi ingerido ou secretado para dentro do seu canal alimentar ao longo de um dia. E aqui do lado você está vendo as regiões principais que fazem a absorção de todo esse líquido, hein? Então você tem, por exemplo, o intestino delgado representado, e o seu intestino delgado ele já tem a capacidade de absorver de todos esses 9,3 litros, aproximadamente 8,3. Então, praticamente todo, né? Sobrou um último litro que conseguiu chegar ao intestino grosso. E aí esse intestino grosso, ele se encarrega, né, de absorver 0,9, ou seja, 900 ml desse 1 litro. Os últimos 100 ml é que eles são perdidos juntos com as fezes. Então você tem uma grande absorção dos líquidos sendo feita ao longo do seu intestino delgado e intestino grosso. E aí vem a pergunta para vocês pensarem: qual dessas duas regiões realmente é responsável por fazer a absorção de água? É o intestino delgado ou o intestino grosso? Quando você pensa nos dois e olhando o balanço hídrico que a gente acabou de colocar, o intestino delgado ele absorve ao longo do dia muitas vezes mais água do que o intestino grosso absorve. Então, se você pensar em absorção de água, isso é função principalmente do intestino delgado.
Mas se você pensar em formação das fezes sólidas, aí sim você está pensando no intestino grosso, porque você tem aproximadamente 250 a 350 gramas de fezes. E você mistura com 1 litro de água que passou pelo intestino delgado e não foi absorvido, com certeza esse intestino grosso vai tirar todos os 900 ml do 1 litro e as fezes vão ficar sólidas, porque só tem 100 ml de água ali, né? Mas se você tiver um prejuízo no intestino grosso, é lógico que suas fezes vão sair muito mais liquefeitas. Mas você não pode dizer que foi o intestino grosso o responsável pela absorção de toda a água que caiu no seu canal alimentar. Não foi. Quem absorveu quase que toda a água foi o intestino delgado. O intestino grosso absorveu o último pouquinho de água que ele ainda estava ali presente. Então, isso aí é uma observação importante para você sempre ter em mente. No intestino grosso, pensando em motilidade, ele é capaz de apresentar as seguintes motilidades: aquela denominada de agitação das saculações, ou seja, a agitação dos áusteres, lá no colo, principalmente no colo ascendente e no colo transverso, a qual é uma contração de cada um dos áustros após sofrer distensão pelo alimento. Então você tem aqui, né, aquela bolsinha, quando ela começa a encher, 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 chega um momento que ela encheu tanto que isso estimula a contração da musculatura circular e espreme o alimento. Então, se você estiver pensando nas bolsas do colo ascendente, na hora que essa aqui está enchendo, 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 chega uma hora que ela enche tanto que isso ativa a contração da musculatura circular. Aí ela se espreme, empurrando o alimento para a bolsa de cima. Na hora que essa bolsa de cima, né, enche ao ponto de ativar a contração da musculatura circular, ela espreme o alimento, empurrando ele para a bolsa anterior e empurrando ele para a bolsa posterior. Aí nessa brincadeira você vai, né, aos poucos misturando e transportando o alimento cada vez mais para cima e para a frente, no colo ascendente e no colo transverso. A motilidade do seu intestino grosso também é acompanhada do peristaltismo lento. Ao mesmo tempo que tem essas movimentações que são as agitações das saculações, também temos aqui acontecendo o peristaltismo lento, de 3 a 12 contrações por minuto, e são contrações alternadas da camada circular e da camada longitudinal. Então lembra, falou contração que é chamado de peristaltismo, a camada circular ela contrai, a camada circular contrai, a camada longitudinal ela contraindo encurta o comprimento. Aí ela contrai a camada circular nessa região posterior, o relaxamento dos dois empurra o alimento cada vez mais para frente. Um terceiro tipo de motilidade existente no intestino grosso é o peristaltismo em massa. Esse depende, na realidade, do enchimento do seu estômago. Então, por dia, normalmente surge aproximadamente 3 ou 4 vezes, porque ele se alimenta aproximadamente 3 ou 4 vezes. Sempre que você ingere alimento e ele começa a encher o compartimento do estômago, isso ativa um peristaltismo em massa no seu intestino grosso. Todo o intestino grosso, um peristaltismo em massa, rapidamente tenta conduzir o alimento que está dentro dele em direção à região do reto. Então, esse peristaltismo em massa, ele é dependente do enchimento estomacal. Por isso que são 3 ou 4 vezes por dia, o número de vezes que normalmente a gente se alimenta. E ao final do processo digestivo, então, você tem aí as fezes sendo formadas, em que aproximadamente nós vamos ter ali presente 100 ml de água, vamos ter alguns componentes inorgânicos que não foram absorvidos, vamos ter células epiteliais da mucosa que foram sendo atritadas e se desprenderam, vamos ter bactérias da microbiota comensal que também foram sendo, né, atritadas e removidas da parede. Temos materiais que foram digeridos, mas não conseguiram ser absorvidos. E temos também partes de alimentos que nem mesmo foram digeridos como componente dessas fezes. Desse modo, nós conseguimos atingir com essa aula de hoje os seguintes objetivos, pessoal. Diferenciar o mecanismo de motilidade que ocorre no intestino delgado e intestino grosso. Citar as secreções do intestino delgado, pâncreas, exócrino e fígado. Citar as células pertencentes às glândulas do intestino delgado, grosso,
e quais são as suas secreções. E também descrevemos o processo da absorção aí na região intestinal, complementando a nossa aula passada. Então chegamos aí ao fim de mais uma aula, galera. Obrigado aí pela participação, obrigado pelo tempo, normalmente, por você estar se dedicando aí e tentar complementar o seu estudo em sala de aula comigo. Ou se você está visitando o canal aí também, eu fico muito agradecido por você me dar esse voto de confiança. Esse projeto aqui eu espero que ajude não só a mim, mas também ajude a todos os que estão precisando aí reforçar um pouquinho o seu aprendizado, principalmente nessa área que eu gosto tanto, que é a fisiologia humana. Então, muito obrigado aí. Se você tem algum amigo que precisa fazer uma revisão, não esquece de dar uma recomendação para ele. Ó, assiste lá os vídeos, parece que está bem bacana. Se você gostou, recomenda que se você é amigo dele, com certeza você vai estar ajudando ele nesse momento. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.